Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa tarde. Te bendizemos, Deus, porque tens nos trazido a este lugar para estudarmos a tua palavra. E a nossa petição é que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, trazendo-nos clareza da tua palavra, revelação da tua palavra, para que, instruídos no Senhor, tenhamos nossas vidas transformadas por ti mesmo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Apocalipse 3, hoje começamos o problema da igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A primeira coisa que talvez deva saltar aos nossos olhos na leitura dessa carta à igreja de Sardes é que há um elemento que falta nessa carta. Então, só para que você entenda, pegue aí sua Bíblia e olhe rapidamente comigo as primeiras palavras no capítulo 2, versículo 2, quando ele diz: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Observe agora versículo 9. Falando a Esmirna: Conheço a tua tribulação, tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Observe agora versículo 13. Falando à igreja de Pérgamo: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço, tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Agora, 3:2. 3:1, finalzinho dele. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Qual é a diferença? De todas as outras igrejas, por pior que elas sejam, o Senhor ainda conseguia ver alguma coisa que salvava. Não que diminuísse a ira dele. Não que diminuísse. Mas tinha alguma coisa ainda que a gente podia dizer: olha, a despeito da
da maneira como eles estão vivendo, a despeito deles estarem agindo pecaminosamente contra o Senhor, há alguma coisa que ainda se pode observar de exemplo? Sardes não. Nem isso. Sardes não tem muito o que falar dela, se é que tem o que falar positivamente dessa igreja. Isso lembra muito a situação da igreja da Galácia. Todas as cartas do apóstolo Paulo, após aquela introdução preliminar que ele costuma fazer, Paulo, apóstolo de Cristo, aos irmãos, saudações e tal, Paulo geralmente começa com bendito seja Deus pela vossa vida, pelo que a gente vê na igreja. Até mesmo de Coríntios, ele tinha razões de oração, de gratidão a Deus ainda. Mas quando ele escreve para a igreja da Galácia, ele termina a saudação dele e de cara ele diz assim: vejo que estás passando tão rapidamente desse evangelho para um outro evangelho, que na verdade não é o evangelho do Senhor, é um falso evangelho. E Sardes parece estar nesse nível. O Senhor Jesus olha para aquela igreja, ele não pode assim: eu conheço as tuas obras, e isso pelo menos me agrada, apesar de eu ter isso aqui contra você. Não, ele olha para eles e diz: eu conheço as obras de vocês. E sabe o que é que me surpreende? É que vocês têm nome de que vivem, e na verdade estão mortos. Mortos. A palavra Sardes não significa exatamente alguma coisa no sentido de viver, tipo aquele que vive, o que está vivo. Jesus fala disso em relação à história da cidade. Uma cidade que passou por uma série de problemas, que viu seu fim praticamente, e foi reconstruída de uma forma magnífica. E o pessoal começou a achar, dizer: puxa, essa cidade ressuscitou. Depois das invasões de Alexandre e depois da invasão romana, essa cidade sobreviveu a todos os conflitos. E ficou marcada como uma cidade realmente de ressurreição. Então, quando se falava de Sardes, se pensava numa cidade que, teoricamente, tinha vida em si mesma, que não morria. E agora ele diz: olha, a despeito dessa história que vocês têm, e a despeito do pessoal achar que vocês têm vida, vocês na verdade estão mortos. Essa aqui é uma das piores igrejas que tem das 7. Uma das piores igrejas. E é complicado falar dessa igreja porque em que eles estão pecando? Observe esse detalhe. Ele diz: você tem nome de que vive e estás morto. Ser vigilante, conselheiro do resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Do que eles são acusados? Hein? Mas integridade em quê? Percebe? Não há um pecado declarado. Não há um pecado declarado. Ou seja, qual é a ideia aqui? Quando eu olho para vocês, eu não consigo ver nenhuma obra que se salva. Está tudo corrompido. Não existe doutrina, não existe perseverança, não existe amor, não existe fé, não existe nada. O que é que existe? Apenas o nome de igreja cristã. Não, todas estão cheias de pecadores, né? Nós não somos diferentes também nesse sentido. A nossa igreja está cheia de pecadores.
mas são pecadores comprometidos de alguma forma com Deus, sua palavra. E Sardes tem um bando de pecador que parece que nem sabe por que está lá. E aí a gente olha essa incógnita de Sardes, que diz assim, cara, é tudo, tem nada que preste. E a gente para um pouquinho e pensa, é diferente de muita coisa que a gente tem visto hoje. Pessoas que estão na igreja, pessoas que vivem na igreja, mas o que é que a gente pode elogiar da sua fé? Qual é o elogio que a gente pode fazer da maneira como essas pessoas estão vivendo a sua fé em Cristo Jesus? São apáticas. Não têm compromisso com o reino de Deus, ou seja, de vivência do reino no mundo, mas estão na igreja. Às vezes estão até engajadas com trabalhos da igreja. Mas qual a motivação? Tem um monte de igreja assim que não sabe nem por que ela existe. Ela não sabe nem por que ela está aqui. Eu acho interessante quando você analisa os cismas que houve no cristianismo. Todos os cismas, todos, ocorreram por causa de identidade bíblica. Os irmãos chegavam em algum momento que eles não conseguiam entender um ponto da doutrina cristã, e eles diziam, não, esse ponto para a gente é essencial, então não dá para continuar no mesmo grupo. O primeiro grande cisma da história do cristianismo foi o cisma da igreja ocidental, controlada já pela igreja de Roma, e a igreja oriental. O pessoal pensa que a primeira grande divisão do cristianismo foi a reforma protestante. Não foi. O primeiro grande cisma foi por volta do século XI, mais ou menos. Depois do sexto século, a Igreja Católica Romana inventou a história do papado e a exigência de obediência de todas as igrejas do Ocidente ao Papa. A Igreja do Oriente não aceitou, porque a identidade dela dizia que o Senhor da igreja é Cristo Jesus, e que a autoridade da igreja não está na mão de um homem, mas está na palavra de Deus. E a igreja oriental rompeu. Mas houve uma identidade. Quem é o Senhor da igreja? Então a igreja católica romana se fortaleceu no Ocidente com o cisma, e uns 5 séculos depois ela passa por uma outra crise, que é a reforma protestante. E qual foi o cisma com a reforma? Todos os reformadores disseram, a igreja abandonou o princípio do sola escritura, somente a escritura é a palavra de Deus. A igreja católica apostatou do princípio que diz que a salvação é sola gratia, não tem obras dos homens. Esqueceram que a salvação é sola fide, ela é recebida por fé e não por compra nas indulgências. Esqueceram que ela é solus Christus, somente Jesus é o mediador da salvação dos homens. E essa igreja esqueceu o soli deu gloria, que tudo existe para glorificar a Deus e não para enriquecer a igreja. Então, veio a reforma protestante, racha, beleza. Mas percebe? Houve uma
identidade, há uma razão desse pessoal para dizer, olha, não dá para caminhar aqui. Não dá. Aí os reformadores tiveram um problema. Ceia do Senhor. Os luteranos entenderam de um jeito, os calvinistas de outro, os zwinglianos de outro, e disseram, a ceia para a gente é importante, não dá para... Somos até irmãos em Cristo, mas é um ponto difícil. Depois veio o problema com o batismo. Os reformadores todos eles, batizavam por aspersão e batizavam os filhos quando nasciam. Aí um grupo inglês batista, fala em batista aí. Brincadeira, Vinícius. Um grupo inglês batista disse não. Eles aceitaram a defesa de Menon Simon, de que tinha que ser por imersão, e era o único batismo válido, e não podia batizar crianças. Mas percebem, tem uma identidade. Todas elas estão buscando ser, de alguma forma, certos ou errados. Eles estão tentando ser fiéis à palavra de Deus. É óbvio que alguém está errado. Mas eles estão tentando ser fiéis à palavra de Deus. E hoje, por que a igreja surge? Qual é a razão de surgir uma nova igreja? Porque eu não fui com a cara do pastor, eu não gostei que ele me disciplinou, eu não gostei do jeito que ele olhou para mim. Igrejas que nascem sem uma identidade. Quando as igrejas surgiam, a primeira coisa que elas faziam era estabelecer a base doutrinária delas. Em que nós cremos, afinal de contas? E aquele grupo lutava pelo que se cria. O que é que crê o pessoal por aí hoje? Qual é a base doutrinária deles? Em torno de que visão teológica eles organizam e vivem a igreja? Em torno de que visão bíblica eles organizam as suas atividades? Para que sejam julgados de acordo com aquilo que declaram crer. Em torno do quê? Aí fica aquela coisa vaga, né? Não, nós cremos na Bíblia, pastor. Isso é muito vago. Crer na Bíblia o quê? Um testemunho de Jeová também crê nisso, na Bíblia. Você percebe? São igrejas sem nenhuma identidade. Aí o Senhor olha e diz, olha, vocês têm nome de que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Eu não consigo ver nada em vocês que me agrade. As suas obras não são íntegras. O que são obras íntegras? O que é integridade? Hein? Integridade tem a ver com inteireza. De não ter o coração dividido sobre as coisas. Hein? Mas a ideia da fidelidade, ela não traz em si a ideia da inteireza. Ela está incluída num conceito, mas ela não, em si não tem isso. Integridade não. É a ideia, não tem divisão. É não divisão. O coração não dividido. E quando nós falamos então das obras, há pelo menos duas dinâmicas interessantes sobre a integridade das obras. Primeiro, quais são as motivações dessas obras?
Elas realmente querem glorificar a Deus? Ou essas obras são executadas com segundas intenções? Há um tempo atrás eu fiquei muito triste com uma situação que me chegou aos ouvidos. Havia um aluno nosso, pastor de uma igreja, que estava indo muito bem, veio do movimento pentecostal. A igreja era daquela onda dos mistérios, dos mantos e dos fogos. E aí quando ele chegou na CEBI, ele começou a entender a palavra, começou a entender a doutrina bíblica, ele começou a aplicar isso à igreja, e uma igreja grande. Eu cheguei a ir nessa igreja algumas vezes, a convite para instruir a igreja sobre os mandatos da criação. E as pessoas que da igreja dele que me encontravam diziam: olha, eu não sei o que vocês estão fazendo com o nosso pastor, mas ele está pregando cada vez melhor. A mensagem dele tem mais consistência bíblica. E até que eu estou feliz, eu disse amém, estamos cumprindo o nosso papel. E aí passa um tempo, ele nos procura, já quase terminando o curso, e tranca o curso. Daquele momento que ele trancou o curso, começaram a chegar notícias ruins. Começou a levar um povo do manto, do fogo, coisa esdrúxula, de pregadores do tipo: olhe para minha mão, se você estiver vendo uma bola de fogo aqui, venha na frente, que Deus vai te curar da enfermidade que você tem. Coisa desse nível. E o que foi mais triste foi saber o que estava por trás disso. A igreja tem um prédio de educação maravilhoso, precisava terminar esse prédio de educação. Só os dízimos não estavam dando conta de pagar todas as contas. E aí ele decidiu levar esses pregadores, porque o acordo era assim: 50% do que o cara levantar de oferta fica para o cara, e os outros 50% ele dá para a igreja, ou seja, reforça o caixa. Então a nossa pergunta é: essas obras são íntegras? Você entende? Se ele quisesse acreditar que o cara pode ter bola de fogo na mão, jogar raio no povo, água ungida, paletó, se ele acredita nisso e quer fazer, bom, mesmo, ainda assim ele seria íntegro com o coração dele. Errado, mas íntegro. Compreende isso? A integridade não necessariamente significa que você está certo, mas significa que você é íntegro. Você não está dividido com aquilo ali. As intenções do seu coração não estão divididas. Você acredita. Nesse caso, não. Não é porque eu acredito. Há uma segunda intenção que, na verdade, controla toda a intenção. Só que na hora que eu vou vender o peixe, eu não vou falar isso para a igreja. Olha, irmão, eu estou trazendo aí porque o que levantar de oferta, metade é do cara e metade é da igreja, e a gente vai terminar o nosso prédio. Não houve integridade. Agora, isso é um caso esdrúxulo. E quando nós nos envolvemos com alguma coisa na igreja, qual é a motivação? Uma das áreas mais complicadas da igreja, até aqui não, porque eu não sou irresponsável de deixar isso solto, como na maioria das igrejas. Eu acompanho de perto, eu fico observando.
Mas uma das áreas mais problemáticas de todas as igrejas chama-se ministério de louvor. Por quê? Porque não necessariamente o coração daqueles que estão engajados nesse ministério é um coração íntegro. Na maioria das vezes não são íntegros. Eles não estão ali porque querem glorificar a Deus por meio do louvor. Eles estão ali porque eles acham que eles têm uma linda voz, sabem tocar muito bem, e eles precisam aparecer na igreja. E aí quando mexe na feira das vaidades, na fogueira dos seus corações vaidosos, pronto, aí começam as brigas no ministério de louvor. Integridade? O Senhor Jesus diz, as obras de vocês não são íntegras. Lembra do... Eu não sei se era esse o primeiro, eu não acompanho esses. Eu só sei a música. Eu sou daquela época que a gente não sabia nome de compositor, nada. A gente queria louvar a Deus, cantava música, e o que menos interessava era o compositor ou o conjunto que cantasse. Hoje não, né? Os caras estão criando até uma espécie de CAD. Tem uma discussão, se vocês não sabem disso, de alguns que acham que as igrejas têm que pagar uma taxa para o CAD para poder cantar as canções de adoração nas igrejas. Não é brincadeira, isso é sério. Há um movimento que tem defendido isso. Quer dizer, daqui com um dia para a gente cantar algumas músicas aqui, se a gente quiser cantar, vai ter que pagar o CAD, os direitos autorais. Tá, então eu sou de uma época que não tinha nada disso, a gente aprendia a canção para adorar a Deus. Mas tinha um ministério, tem ainda, eu não lembro se o primeiro nome era apacentar, trazendo a arca, que diabo era esse ministério? Primeiro era apacentar. Depois foi trazendo a arca. Quais são as razões deles terem rachado? Quais são os bastidores deles terem dividido? Porque Deus deu uma orientação clara para eles, como Paulo e Barnabé, quando não se entenderam, não, eu quero que Barnabé siga com Marcos para lá, Paulo segue teu caminho para cá. Não. É porque eles não chegaram a um acordo sobre divisão de dinheiro. As obras são íntegras? Você acha que o coração de Deus está nesse ministério? Claro que não. As obras não são íntegras. Há um monte de igreja com ministérios de louvores muito fortes e os bastidores de muita briga. E não importa quão bonito seja o louvor. O que é que falta para ser agradável a Deus? Ele tem que ser íntegro. Essa questão da motivação é um primeiro ponto essencial da integridade. Essencial. O que motiva aquilo que eu faço na casa de Deus? Até mesmo o porquê você vem à igreja. O que motiva você vir à igreja? Por isso Deus olha para aquela igreja e diz: vocês têm só nome de que estão vivos, mas vocês na verdade estão mortos. Porque eu conheço as obras de vocês. E elas não são íntegras. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Qual é a segunda característica da integridade? Não é apenas a intenção. É o coração
não dividido com outras coisas. Muitas das vezes nós fazemos aquilo que Deus requer de nós de forma displicente, porque o nosso coração não está naquilo que Ele exige de nós. Às vezes nós temos só medo. Medo de Deus, medo de rejeição, e aí a gente acaba fazendo. Mas o coração não está íntegro, ele não está naquilo. Quando eu venho à igreja, porque eu acho que Deus vai me abençoar, meu coração não é íntegro porque a motivação está errada. Mas se eu venho à igreja, porque eu acho que Deus vai ficar com raiva de mim, meu coração também não é íntegro, meu coração não está naquilo. Tem muitas pessoas que têm imensa dificuldade de dizer não, porque há medo da rejeição. Isso não é integridade. Isso é um coração dúbio. Enquanto eu olho para os meus interesses, os meus gostos, isso não é coração íntegro. Integridade também é essa renúncia para que o coração não se encontre dividido. Se Deus me vê na igreja com a mente no mundo, não há integridade. Então, a igreja de Sardes, ela tem padecido desse problema. Agora, o que é interessante ele dizer é que essas obras, elas não são achadas íntegras na presença de Deus. A maneira de viver não tem sido achada digna, íntegra na presença de Deus. Em outras palavras, tudo que você faz está na presença de Deus. Está diante dos olhos do Senhor. A maneira como você vive, a maneira como você responde às exigências de Deus estão diante dele. E é interessante porque a palavra estar diante dele é uma palavra que se refere a estar face a face. Deus não está distante. Deus não está oculto. Deus está face a face com os homens. E tudo o que eu faço é julgado face a face de Deus. Esse é um ponto que o Jerry Bridges toca, que eu mencionei a vocês. O primeiro pecado intocável que ele menciona no livro, o pecado da impiedade, que foi, eu não sei o que é que os irmãos entenderam quando eu mencionei isso no sermão. Alguns ficaram fazendo brincadeira comigo, mas eu vi que eles não entenderam direito o que era impiedade. Eu disse aos irmãos que foi o primeiro pecado que ele mencionou, que eu disse, caramba, eu achei que eu não tinha esse pecado. E à medida que ele vai descrevendo biblicamente, foi o que mais me chocou, foi descobrir que eu ainda tinha uma vida ímpia. E alguns levaram a ideia de impiedade para o lado de não misericórdia. Ai, ai, ai. Eu acho que porque na cobrança ou na exigência de uma vida santa eu seja uma pessoa dura, mas não é apenas com vocês, eu sou duro comigo mesmo nessas exigências.
Aí as pessoas associam isso com impiedade, mas impiedade tem nada a ver com isso. Se fosse isso, não teria me chocado. Porque se tem uma coisa que Deus me ensinou muito, é a ter misericórdia. O fato de ser duro nas exigências não faz de mim um homem sem misericórdia. Quem convive comigo sabe disso. Sou duro, exijo uma vida de santidade como Deus quer, do mesmo jeito que eu exijo da minha vida. Mas sou misericordioso, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, a impiedade se refere à ideia de vivermos a nossa vida como se Deus não estivesse presente em nossos atos. É o ímpio que vive alheio. Lembra-se do que nós estamos vendo em Efésios? Ele vive alheio à vida de Deus. Então, na igreja, ele tem a noção da presença de Deus, aquele que quer ser santo, aquele fecha os olhos, ele levanta as mãos, ele dá volta, dá de cara com a parede, fala em língua estranha, sapateia, pensa que a igreja é o globo da morte, quer sair voando. Ele acha que aqui é isso, Deus está aqui. E aí quando ele sai ali da porta da igreja para a rua, parece que ele é possuído por um demônio. Quando ele chega em casa, até o cachorro tem medo. E aí ele começa a viver uma vida que não reflete mais a presença de Deus. Como se Deus não estivesse presente em cada momento da nossa vida, e em cada atitude, e em cada decisão. Nós estamos sempre diante de Deus. Não tem como você fugir de Deus. Como diz o salmista, para onde me ausentarei? Para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama lá no profundo do inferno, o Senhor estará lá também. Eu não tenho como viver longe da face de Deus. Não só eu. Nenhum homem vive fora da presença de Deus. Toda a nossa vida, os nossos atos, nossas palavras, nossos sentimentos, nossos pensamentos são tomados diante da presença de Deus. Ou nós trazemos à nossa vida a integridade, ou nos tornamos passíveis da ira de Deus contra nós. Vocês estão diante da presença do Senhor. E aí Jesus olha para essa igreja e diz, há pelo menos duas coisas que vocês podem evitar, podem fazer para evitar essa situação. Essa situação de não ter as suas obras íntegras. E não serem tomados com impiedade, como aqueles que acham que fazem alguma coisa sem que o Senhor não esteja vendo. Primeira coisa, versículo 2. Ser vigilante. Como é que eu vou evitar a dubiedade, a dobriedade do meu coração? Ser vigilante. Nós não fazemos isso. A gente faz que nem
um dos hinos mais importantes dessa sociedade pagã, tão bem exposta e cantada pelo seu profeta Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E ainda tem irmãos que completam, vida leva eu. A gente não vigia as nossas obras. Pergunte quantas vezes nessa semana você foi levado a uma decisão, ou você precisava tomar uma decisão, e você primeiro questionou as motivações da tua decisão. Sabe como é que funciona a nossa cabeça? Geralmente assim, quais são as consequências? Ok, ou as vantagens, obrigado. Quais são as consequências ou as vantagens da minha decisão? A gente não questiona quais são as motivações para essa decisão. Então nós somos vigilantes? Não. Porque nós não estamos perguntando quais são as motivações exatas do nosso coração. E às vezes nós não estamos dispostos a perguntar se nós estamos dispostos a obedecer o que Deus quer. A gente quer saber consequências e vantagens. Pensa essa semana, quantas decisões você teve que tomar essa semana e quantas vezes você foi vigilante com aquilo que você ia decidir. E aí lá o coração encontra a brecha para se esconder. Para ele não dar a cara dele de verdade. Isso não é fácil, irmãos. Mas eu tenho dito isso a vocês porque são coisas que ao longo da minha vida eu tenho procurado aprender. Hoje, para eu tomar alguma decisão, eu sempre questiono o meu coração primeiramente. Por que eu quero tomar essa decisão? E o porquê não é apenas para aquilo que eu acho que é ruim. O porquê é para aquilo que eu acho que é bom também. Porque eu posso até estar querendo fazer algo que é bom, mas o coração está com a motivação errada. Então eu vou ser encontrado reprovado diante de Deus. Quando a igreja recebeu aquela oferta que nos permitiu comprar essa câmera, ok, nós temos esse ministério, para mim é indiferente se é com essa câmera, com aquilo, para mim não faz diferença. Mas quando disseram que tinha que colocar esse treco aqui, isso me incomodou. Porque isso aqui não é um símbolo de serviço. Esse microfonezinho aqui na nossa sociedade não é símbolo de humildade. Não, o pessoal não pensa em qualidade a não ser quem é técnico. Eu entendo a motivação de vocês, eu estou dizendo o que foi meu questionamento e o que as pessoas veem. As pessoas não veem qualidade. As pessoas veem show, exibição. E eu falei para o Ricardo, eu disse, cara, isso me incomoda. Eu preciso resolver algumas coisas dentro de mim sobre isso. Você entende? São coisas simples.
Quando eu autorizei comprar isso, eu estava trabalhando isso no meu coração. Eu disse, e por quê? Porque nós tivemos uma experiência recente com o pastor Tiago, que para mim foi muito interessante. O reverendo Tiago, durante um tempo, ficou sem permitir gravar. Quando eu precisava viajar no passado, ele não permitia que gravasse. E aí um dia ele veio conversar comigo sobre isso daí. Ele disse que eu não sei se você sabe, mas eu não estou permitindo gravar minhas pregações. Eu disse, não sabia. Por que você não está permitindo? Porque toda vez que começava a colocá-la na internet, eu ia olhar e eu comecei a ter o vício maligno de olhar quantas exibições já tinham tido aquela pregação minha. E eu descobri que o meu coração estava se corrompendo. Então eu precisei dizer, não vai mais gravar, até que eu resolva dentro de mim esse meu pecado com o Senhor. Você entende? Por essas e outras razões que eu tenho certeza que eu tenho o auxiliar certo. Só que eu olhei para ele e disse assim, agora trate. Porque o caminho também não é ficar, não vai gravar nunca mais. Ou seja, eu vou deixar o pecado continuar dentro de mim. Não, trate, resolva. E ele já tratou, já resolveu, graças a Deus. Quais são as motivações? Ser vigilante, você tem que ser vigilante. Aos primeiros sinais de manifestação do pecado, leve a sério, não brinque. Um homem que para mim chocou meio mundo há uns 3 anos atrás, por essa questão, foi John Piper. Eu não lembro se 3 ou 4 anos atrás, John Piper chegou para o conselho da igreja dele e disse, eu preciso de um ano sabático. Eu preciso me ausentar dos púlpitos. A igreja não precisa me pagar nada. Mas eu preciso de um ano fora dos púlpitos. Por quê? Eu li a carta dele. Ela foi publicada depois pela igreja na internet, com a permissão dele. Porque o ministério dele cresceu de uma forma tal que ele jamais podia ter imaginado, que no belo dia, enquanto ele fazia o exercício devocional dele, ele se depara com a palavra de Deus, examinando a questão da soberba, e ele começa a ver que o crescimento ministerial dele começou a trazer ao coração dele algumas soberbas. Então não importa se os outros vão ficar chocados ou não. O que importa é que eu não quero ter o meu coração dividido. Ou o meu coração é íntegro para viver e morrer pela glória de Deus, ou o meu coração está disposto a viver e morrer pela minha glória, e a glória de Deus passa a ser apenas a desculpa que eu dou para satisfazer o meu coração. E ele se afastou. Quando ele veio ao Brasil, foi no ano que ele estava reassumindo o pastorado dele. Nós não levamos a sério essas coisas. A gente é aquela, não, eu estou sendo duro demais comigo mesmo. Ué! Tem que ser duro! Ou você vai brincar com o pecado? Será que já não deu para perceber que um pecadinho de nada, esse desgraçado se multiplica e nos contamina e nos destrói? Quando foi que eu caí? Quando foi que eu pequei contra o Senhor? Quando eu baixei a guarda e comecei a achar que não. Não, eu sou crente demais para que isso aconteça comigo.
No momento que eu deixei de ser vigilante, o pecado se apoderou de mim. E é porque a gente não crê no que Jesus disse. Antes de ir para a cruz, o que é que ele disse aos discípulos no jardim? O espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. Veja como nós invertemos isso malignamente. A gente inverte o versículo dizendo: pastor, como diz a Bíblia, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não, não é isso não. É o contrário. O espírito mesmo pronto, a disposição de obedecer, que é isso, espírito ali tem a ver com isso, não tem nada a ver com espírito, alma, corpo, nada a ver. Espírito ali é a disposição de obedecer a Deus, a disposição está decidida, está tomada. Mas isso não é garantia que eu vá cumprir. Por quê? Porque a carne é fraca, a disposição pecaminosa do meu coração. Basta você dar um sorrisinho, oi, pronto. Você nem precisa dizer um oi para o pecado. Você dá um sorriso meio sem graça, ele já vai invadindo a sua vida. Viu? Um olhar. Um oi diferenciado. O pecado toma conta. E o que é que Jesus disse? O espírito está pronto, mas não se esqueça, a carne é fraca. Qual é o conselho dele? Orai e vigiai. Perceberam de novo? Vigia. Vigie. Para que não entreis em tentação. Por que o coração deixa de ser íntegro? Porque a gente não vigia. Antigamente o pessoal tinha uma expressão de dizer assim: vigia, irmão. Né, você? Vigia, irmão. Não, hoje não tem mais vigia, irmão. Hoje vamos lá, irmão. Negócio de vigiar, isso é coisa de crente tapado. Qual é o problema de Sardes? Por que o Senhor não vê nada de bom nessa igreja? Eles não vigiaram, as suas obras não eram íntegras, e o Senhor tinha tudo contra eles. Não tinha nada que salvasse nessa igreja. Eu tenho tudo contra vocês. O primeiro diz: ser vigilante. Mas há uma segunda coisa que ele diz: consolida o resto que estava para morrer. E domingo que vem, se Deus quiser, a gente olha esse segundo ponto da consolidação daquilo que pode nos ressuscitar da morte que estamos vivendo. Mas ficou até bonito esse tema, né? A consolidação daquilo que pode nos ressuscitar da morte que estava. Olha só, ficou bonito esse negócio. Domingo que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.